nós precisamos compreender esse assunto de uma forma... Ele é simples. A gente não precisa botar um monte de fantasma em cima desse assunto. Ele é simples. O Brasil usa cloroquina há 70 anos. Bem, se nós vamos tratar desse assunto, eu pergunto se eu posso contextualizar esse assunto. Ele é mais profundo. Posso responder também sim ou não? Não, eu estou fazendo uma pergunta, mas eu não sou contra a contextualização que Vossa Excelência faz. Eu acho que, se nós tivéssemos respostas mais objetivas, seria melhor para o andamento do nosso trabalho. Se o senhor preferir uma resposta... Mas não vou constrangê-lo a isso, não, de forma... Não, sem problema, senador. Estou perguntando porque, nesse caso, ele é mais profundo. E aí eu teria que dar uma contextualizada. Como eu quero atender o que o senador Omar pediu, estou perguntando, respondo de uma forma mais prática ou eu, nesse caso, contextualizo? O senhor que sabe? Pode contextualizar. Então, tá bom. Bem, senhores, esse assunto eu acho que é um assunto chave e eu vou me valer aqui de uma pequena... cloroquina que foi orientada na... Uma pequena linha aqui. Bem, eu vou só repetir a pergunta. Esse conselho teria sido responsável pela indicação da cloroquina para o tratamento da Covid-19, conforme a orientação divulgada pelo Ministério da Saúde na sua gestão? Bem, vou responder ao senhor. Só para lembrar, ministro... Não foi responsável por nada disso. Só para lembrar e embasar também a sua resposta, o Ministério da Saúde publicou 3 orientações sobre o uso de cloroquina em pacientes com Covid. 3. Notas técnicas número 9, 11 e 17 de 2020. A primeira, na gestão de Mandetta, para indicar cloroquina para pacientes graves internados em UTI, num momento em que ainda não havia estudos sobre o tema. A última, no início da gestão Pazuello, como interino, expandiu o uso da cloroquina para o tratamento precoce da Covid. Bem, então vou contextualizar. A primeira resposta, como o senhor colocou, não, o conselho, esse tal conselho nunca me assessorou ou me sugeriu nenhum tipo de orientação a ser feita pelo Ministério. Essa é a resposta direta. Quanto à utilização de hidroxicloroquina, que eu pretendo contextualizar agora, já autorizado pelo senhor. Nós precisamos compreender esse assunto de uma forma... Ele é simples. A gente não precisa botar um monte de fantasma em cima desse assunto. Ele é simples. O Brasil usa cloroquina há 70 anos. A cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório conhecido pelo Brasil. Ele é antiviral e anti-inflamatório. Ele tem ações antivirais e anti-inflamatórias. Pelo menos é o que me é trazido. Eu não sou médico. Desculpe. Eu vou concluir. Isso foi o que eu recebi ao longo das histórias. E, por exemplo, em 2016, na crise do Zika vírus, ela foi utilizada e foi colocada como protocolo pelo Ministério da Saúde. Cloroquina, em altas doses. Isso para grávidas. Na crise da chikungunya, em 2017... o Ministério da Saúde criou protocolos para o uso da cloroquina. Eu tenho todos eles. Em altas doses. Então, são 2 posições bem claras. Quando a pandemia começou no mundo, nós estamos com a internet, nós estamos ligados no mundo. E os médicos estão observando e viram que vários países no mundo, de forma off-label, usavam a cloroquina. Eu não estou entrando na linha médica. Se causa discussão se ela é antiviral ou não, eu retiro. Vou colocar só sobre a lógica do medicamento, para não haver discussão. Só como medicamento, doutor. Não, por favor, eu queria concluir. A cloroquina é antiprotozoário, Sim, senhor. Não é antiviral. Mas ela teve ações
dessa forma. Eu não vou entrar no mérito, porque realmente não tenho conhecimento para entrar. Então, ao longo da pandemia, no final de 19, começo de 20, os médicos viram isso no Brasil. E sim, começaram a ver que estava sendo usado em vários países. Para que os senhores tenham uma noção, só uma pequena noção, nós estamos falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid. 29 países. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba, que é mundialmente conhecida pela medicina avançada. Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina. Para a Covid, esse senhor, eu tenho inclusive ele todo impresso aqui. Para o senhor, acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para a Covid. E eu trouxe aqui para disponibilizar. A Índia tem, o México tem, a República Tcheca, a Venezuela tem, e outros 26, 29 países têm protocolo atual de hoje para uso de cloroquina. Então, o assunto não é tão difícil de entender que um médico olhe para hidroxicloroquina ou cloroquina ou qualquer outro medicamento que esteja sendo usado no mundo e diga, olha, eu acho que tem que ser observado isso. Vale tentar como off-label, fora da bula. Então, essa é a primeira observação. Quando começou a pandemia no Brasil, em fevereiro, o Ministério da Saúde, de fevereiro para março, emitiu realmente uma nota técnica orientando o uso da cloroquina na sua fase aguda, na fase inflamatória, na fase grave, com doses altas. Está orientado isso pelo Ministério da Saúde, feita pela gestão do ministro Mandetta, que é um médico. Senhores... Foi citado aqui. Eu gostaria de colocar, é isso, hein? Em abril, eu estava em Manaus. No final de março, começo de abril, foi feito o famigerado estudo em Manaus com cloroquina em altas doses na fase aguda. Foram 20 mortos, 22 mortos. Foi um escândalo. Tem processo em Ministério Público Estadual, Federal, rolando até hoje. Esse estudo, ele foi conduzido pelo Ministério da Saúde, pela Fiocruz e por vários médicos, PhDs. E o estudo foi publicado num periódico chamado JAMA americano. Foi nesse momento que nós chegamos no Ministério da Saúde. E eu queria perguntar aos senhores, os médicos estavam usando off-label, isso é público e notório. Senhores, o Ministério da Saúde tinha uma nota técnica para usar a cloroquina na fase onde o estudo disse que estava morrendo gente e que era 21 mortos, 22 mortos, 20 mortos. Nós precisávamos fazer alguma coisa. Só que eu não podia fazer protocolos, nem deveria e nunca fiz. Nem podia fazer determinação. Nós podíamos fazer uma orientação, uma informação. Então, nós redigimos uma nota técnica, não, mas não naquele momento, o time da coisa era muito sério. Então, voltando, senador, naquele momento, nós precisávamos dar um freio de arrumação para não deixar as pessoas caminharem para outro lado. Ministro, então, só para situá-lo um pouco mais nessa questão, e porque a resposta tem, de uma forma inobjetiva, demorado, o que esta comissão está investigando não é quem prescreveu, quem usou, quem comprou, não se trata disso. Trata-se de quem fez política pública e gastou dinheiro público com isso. Essa é que é a questão, então, é o ponto fulcral da investigação. Mas eu estou tentando colocar para o senhor exatamente o ponto fulcral. Era exatamente agora que eu estou dizendo que nós fizemos uma nota informativa, seguindo o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina fez uma publicação clara, dando autonomia aos médicos utilizar tais medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina, cloroquina, de forma off-label. E nós, seguindo o conselho, colocamos da seguinte forma, 2 pontos. Médico, se você resolver prescrever os seguintes medicamentos que estão hoje público e notório sendo usados off-label, atenção para dosagem de segurança. Médico, se você decidir prescrever
os seguintes medicamentos que estão sendo usados, atenção para a dosagem da segurança, e atenção, não usem na fase final, porque a fase final está comprovada que não é a melhor forma de usar. Senhores, isso daí era o mínimo que eu poderia fazer, senão eu estaria prevaricando. Então, o que o Ministério da Saúde fez foi só isso, seguindo o Conselho Federal de Medicina, de uma forma clara, dizer, a prescrição é do médico. E outra coisa, isso é o que eu acho, é o que eu penso. Essa calça não veste em mim. Eu não acho que deva se distribuir medicamento A, B ou C por aí sem prescrição médica. Eu não concordo com isso. E eu não deixei isso. E cada vez que eu ouvia alguém falar isso, eu dava no pé. Dizia, meu irmão, não é para fazer. Não distribua medicamentos sem orientação médica, sem prescrição médica. Nem que você ache que isso aí seja uma solução. Não faça isso. Em vários lugares, as pessoas chegavam e ainda colocam, não, olha só, estão pensando em fazer, não façam isso. Não façam isso. Cumpram exatamente o que o médico prescrever. O que tem que haver é disponibilidade de medicamentos. Eles têm que estar disponíveis para que o médico prescreva o que achar que deva. Essa era exatamente o que estava escrito na nota informativa, que ela se tornou a nota 17, né? Ela teve 3 ajustes, mas desde a primeira isso nunca mudou, sobre esses medicamentos.